O Nisso Repórter está de volta e você confere agora uma entrevista com a esposa de um historiador que possui um acervo com diversas fotos sobre a enchente. Inclusive, esses documentos eram base para que o Nisso Repórter, especial sobre a enchente de 1974, pudesse ser produzido. O povo, eu não sei bem se é por uma questão de misticismo, que o pessoal, como nós somos uma cidade eminentemente, na época, católica, né, um centro católico, eles achavam que ouvia muitas pessoas dizer, não, Deus não vai permitir que aconteça em Tubarão uma enchente que devaste. Era isso que a gente ouvia, isso de muitas das pessoas eu ouvi. Então, com essa parte de nós, e porque também nunca tinham assistido ou nunca tinham ouvido falar que Tubarão já tinha sofrido várias enchentes, as pessoas não se preocuparam muito. Mas na época o poder público já estavam todos em alerta porque sabiam que isso era baseado no serviço de meteorologia. E no dia 23, havia chovido muito, eu morava na Rua Laguna e o nosso terreno estava mais baixo do que a calçada e a casa era alta. E eu me recordo perfeitamente que no sábado o nosso terreno ficou tomado de água, quase entrou dentro de casa. Mas quando foi no domingo à tarde, aí as pessoas, grande parte da população levantou os seus móveis e tentou salvar o que podia, aqui na redondeza de oficinas. E eu me recordo que no domingo à tarde, eu olhei assim, de repente o quintal estava seco, não tinha mais água, mais que rápido eu fui descer tudo que estava em cima, para cima, cadeira, balcão, televisão, foi tudo para o seu devido lugar. Só que no domingo à noite não havia luz. As pessoas foram... O Amade chegou, o Amade já tinha começado a fotografar alguma coisa da enchente, e o Amade chegou, era bem tarde, não tinha luz, disse, não tem luz, não há luz na cidade. Então, cedo a gente se recolheu. Meus filhos eram pequenos e quando foi uma determinada hora da noite, eu só escutei na janela do meu quarto alguém batendo e dizendo, corre, recolhe as crianças que a água está vindo. A água já estava entrando na Rua Laguna. Era o meu vizinho, que chama-se Romeu Bússolo, era o coletor estadual, e ele fez isso em várias residências próximas dele. E então nós pegamos os filhos e atravessamos a rua e colocamos num prédio que tinha bem na frente da casa, tinha um prédio, 2 pavimentos, e ali nós ficamos. Eu me recordo que quando eu botei o meu pé em cima da calçada, porque o terreno era mais baixo, eu levei uma tijolada no joelho, que eu não sei como não caí. Ficamos no prédio da frente e tinha crianças, os meus eram 3, e a minha vizinha com recém-nascido, e eu só me lembro que fui na geladeira, recolhi umas latas de leite condensado, tudo que não era perecível, assim, que podia alimentar, eu recolhi, o que deu, né? E ficamos ali até terça-feira, e aí, quando amanheceu segunda-feira, a gente foi na janela, a água estava a mais de 1,60 m de altura. E já ia passando, a força da água era muito grande, já tinha aviões sobrevoando Tubarão, e eu me lembro que nós vimos cair o prédio aqui onde morava, do lado do prédio da Luminar, ali da residência da Luminar, do seu Quinca. Nós ouvimos o barulho quando o prédio ruiu, né? E até que foi só quando a última pessoa atravessou, inclusive tinha na época, ali no prédio foi acolhida uma menina deficiente, quando várias pessoas tiveram que passar para o outro lado, e só, me parece, quando acabou, não posso confirmar com exatidão, mas quando essa menina
conseguiram passar para a casa do seu Quinca, o prédio ruiu. Era a última pessoa que tinha para atravessar. E nós aí íamos para a janela, a gente via que nenhum pássaro ainda estava voando, nada, e os aviões já estavam sobrevoando Tubarão. A gente de longe podia ver pessoas nos telhados, acenando. A minha vizinha, inclusive, do forro, gritava para nós que ela estava ali com o marido. E o que passava com a água eram muitos botijões de gás, barras de muro, assim, sacos de roupa, assim, ou trouxas de roupa, era uma coisa incrível, que ia rolando na velocidade da água. E depois, mais tarde, começaram a aparecer algumas cabeças de gado, né, que iam tudo em direção à Congonha, né? E aquilo era uma velocidade muito grande. Aí ficamos ali até terça de manhã. Quando foi terça de manhã, o Amade e mais alguns vizinhos desceram, amarraram uma corda do lado do prédio, que o prédio que nós estávamos foi defendido, não ruiu ou não teve ameaça, porque uma das pessoas que foram se estabelecer ali no prédio conosco era um caminhoneiro. Ele trouxe o caminhão dele, né, uma pessoa que teve uma presença de espírito. O que é que ele fez? Ele atravessou na lateral do muro. Então, quer dizer que a água, em vez de ir direto no prédio, ela ia no caminhão. E assim ele defendia o prédio, que diziam até que não era construção de muito boa qualidade, que podia ter ruído. Então, aí o Amade e mais uns dois desceram e amarraram uma corda. Não, aí primeiro foram buscar alimentos, porque não tinha mais, né? Aí o que é que tinha no fundo do prédio? Tinha uma casa que tinha muita goiabeira, e vieram cheio de goiaba branca, e o pessoal se alimentou de goiaba branca. E o Amade desceu, aí viu que já dava para descer e que dava para atravessar da Rua Laguna. Nós íamos aqui pela Manuel Antunes Corrêa, e podíamos chegar até o Colégio das Baianas, onde não havia água, né? Não tinha, ali não houve, a enchente não atingiu. Então, o Amade amarrou, tinha várias árvores, eles amarraram uma corda que estava nesse caminhão, e as pessoas, a gente teve que tirar a roupa mais pesada, e nós nos apoiamos na corda, e fomos atravessando e chegamos na Galdino José de Bessa, lá. Qual foi o primeiro lugar que a gente se acolheu? E durante 15 dias foi o Colégio Santíssimo Sacramento. E as pessoas que ali estavam foram muito bem tratadas pelas irmãs, né, que pertencem ao colégio. As que estavam ali fizeram de tudo. As crianças, a alimentação era de primeira, principalmente para as crianças, né? Elas eram atendidas primeiro, e depois naquela época se tomava muita sopa, que era feita, eram os sopões, né? Aí entrava o pé da galinha, a cabeça da galinha, entrava tudo. Aí é uma tragédia, em primeiro lugar, porque a gente tem medo da água e do fogo. A gente tem muito medo. E quando a gente viu aquele volume de água, a minha avó falava na enchente de Tubarão, já que quando ela morava na Pindotiba também, ela falava da enchente lá. Então, quer dizer que, mas eu nem naquela hora, a história de Tubarão, para mim, não passou na minha cabeça. Então, as pessoas choravam muito, que eu chegava na frente das suas casas, viu tudo aquilo destruído, porque de imediato tu pensa assim, eu não vou... Como é que eu vou reconstruir? A cidade foi assim, eu acho que foi bem rápida. Claro, teve gente que até hoje nunca mais... Por exemplo, a minha vizinha aqui, que o filho dela é meu ex-genro, eles perderam tudo. A casa, eles moravam na margem do rio ali, na volta do circular, e a casa foi a terra, eles perderam tudo. Eles perderam todas as fotos, a parte de coisas que eles guardavam por afetividade, tudo isso, documentos, foi tudo embora. Então teve gente que perdeu tudo isso, né?
ficou sem nada. Começou a vida dele, o que ele tinha na memória, mas registrado, ele perdeu tudo. Ele teve que começar daquele dia para frente. A enchente foi marcada por várias mortes, porém, no meio de tanto caos, aconteceram também nascimentos. Veja agora o relato emocionado de uma mãe que ganhou a filha no dia 25 de março de 74, quando a água do rio estava no auge da elevação. O nascimento aconteceu à luz de velas. Aí nós fomos para o hospital e quando nós chegamos perto do hospital, a Fusca apagou e a água foi levando a Fusca. Aí nós conseguimos até na frente do hospital, me ajudaram, entramos no hospital e levaram-nos para o 6º andar. Aí nós ficamos ali, né, esperando. Aí depois começou, que eu ia começar com o parto. Aí as enfermeiras não queriam chamar o Campelli, mas o Campelli já tinha dito que quando começava, para chamar ele. Ele deixou o carro dele na frente do hospital, tinha aquelas palmeiras na frente do hospital. Ele amarrou com a corrente o carro dele lá na frente do hospital. Já tinha água na frente do hospital? Sim, o carro dele já estava tudo cheio de água. E aí eu comecei com o parto. Aí eu disse, vocês chamam o médico ou eu começo a gritar. Eu disse, eu não aguento mais. Aí a enfermeira foi lá, chamou o Dr. Campelli. Ele me atendeu. Aí saiu tudo bem, o parto foi legal. Mas isso já na segunda-feira, né, dona Florentina? Isso já no dia 25? Dia a senhora 25. A senhora foi para o hospital no domingo? É. Mas aí só foi ganhar no dia 25? É. E como é que foi? Faltou luz no hospital? Como é que era? Luz. Como é que era o hospital nessa época? Estava muito o sistema das pessoas nervosas? Todo mundo, estava gente chorando, estava gente namorando, mas era aquela folia. Chegava só gente lá no 6º andar, todo mundo ia para lá dentro do 6º andar. Mas era medo? É, medo, pavor. Aí depois o Paulo saiu quando eu tive a menina, eu tinha que ficar de noite. Segunda-feira. Ficar sozinho com a menina e a menina começou a Elisângela com aquele cartão que eles têm na... E eu não sabia o que fazer sozinha, não tinha nem vela lá no quarto. Aí a lua iluminava naquela noite, assim para dentro. Eu fui com o dedo tirando a coisa da garganta dela. Como é que ela se chama? Elisângela. E a gente conversou com o responsável pelo Arquivo Público Municipal, ponto de partida para a construção desse documentário. Vivenciei intensamente a enchente de 74. Na época, tinha 20 anos de idade. Cheguei a ser um voluntário do Exército, em cima da ponte Nereu Ramos e Heriberto Rios, tirando aqueles entulhos das vigas de sustentação da ponte, porque estavam impedindo praticamente a passagem da água, e fui um dos voluntários. Na época, eu trabalhava num escritório de contabilidade, em cima da antiga Preferida. Eu estava de olho no rio e escutando o rádio. E, de repente, eu escutei uma notícia que no Morro do Canudo, a Rua Prudente de Moraes, tinha água. Desci correndo, encontrei meu pai na esquina da Perfumaria Santo Anjo. Pai, vamos embora que no Morro do Canudo já tem água. Não, acabei de sair de lá, não tem água. Bom, afinal de contas, saímos ali e fomos para o Morro do Canudo. Chegamos no Morro do Canudo, já quase 30, 40 centímetros de água dentro da nossa casa. E começamos aquela luta para tentar levantar os bens materiais, né? Móveis, eletrodomésticos, mas foi em vão. Perdemos tudo. Meu pai tinha uma loja também de móveis usados, perdeu tudo também. Teve que começar do zero. E essa foi a tragédia para Tubarão e para a nossa vida também, nossa vida pessoal. Tanto minha como dos meus pais, né? Não perderam ente querido, só perderam bens materiais. Não, graças a Deus não perdemos nenhuma, não tivemos baixa de nenhuma vida e só bens materiais mesmo. E o trabalho para reconstruir tudo novamente, né?
Você assistiu boa parte da enchente de 74. Foi muito triste? Sim, muito triste. Um episódio que eu queria apagar da minha lembrança. Mas como hoje eu vivo dentro do arquivo, que tem muitos documentos históricos que relembram ano a ano a história da enchente, é impossível a gente esquecer. É difícil esquecer. Obrigada por terem ficado com a gente. Nós temos um novo encontro na próxima sexta-feira, às 8h30 da noite. Não perca o último programa especial sobre a enchente de 1974. Nós esperamos por você. Até lá.